10h45 da manhã. Inventei de fazer essa live agora, estava aqui mexendo nas minhas coisas, preparando os materiais para depois do almoço. Chegou os materiais do Correio para mim também, mas o Correio só abre meio-dia, então eu estou acordado desde cedinho. Então é um prazer poder estar com você aqui que vai se conectar. Hoje eu quero falar sobre um assunto. Olá Patrícia, tudo bem? Alessandro, galera que está se conectando aí, Jéssica Tonon, Gabriel. Eu quero falar sobre um assunto que pouca gente tem muita autonomia ou muita coragem para falar a respeito. Ficam sempre muito retraídos para falar nisso. Olá, Paty. E eu vou falar sobre sexo, sexualidade. Vou falar sobre um pouquinho a compreensão da metafísica do sexo para o homem e para a mulher. Porque muitas vezes o homem falha, porque às vezes a mulher fica ressecada. Alguns casos de vaginismo que eu já atendi aqui dentro da clínica, ejaculação precoce, disfunção erétil. Então, o que pode levar as pessoas a passarem por situações como essa? Emerson, nunca mais veio a Manaus? Então, eu tinha uma viagem a Manaus agora, nesse final de semana. Eu deveria estar em Manaus. Nesse momento, eu deveria estar indo para Manaus. Mas devido ao corona, né, a gente deixou marcado para junho. Então, junho, eu estarei novamente lá em Manaus. Então, vai ser uma satisfação ver você lá, tá bom? Eu estarei novamente em Manaus, tá? Todos os meus treinamentos foram adiados, né? Eu tive que adiar todos eles para assim que ficar tudo liberado. Vários voos, eu tenho treinamentos no Brasil, no exterior. Eu tinha 3 treinamentos no exterior para ministrar e tive que desmarcar devido também a esse processo aí, tá? Mas está tudo sob controle, vai dar tudo certo lá, Maristela. Então vou falar com vocês sobre sexualidade, sexo, vaginismo, ejaculação precoce, disfunção erétil, ressecamento vaginal, o que isso pode ser, quais são as complicações que isso pode trazer, fora, pessoal, fora do contexto fisiológico, ok? Se você realmente tem um problema fisiológico, quem vai lhe resolver isso é a fisiologia. Você vai ter que procurar um urologista, né, um ginecologista para resolver a situação. Mas metafisicamente falando, o cérebro tem uma função espetacular, especial, quase que vital para que o estado emocional no sexo funcione muito bem. Então, assim como um homem, a mulher também, ambos precisam de um estado emocional equilibrado para poder desfrutar do sexo. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que estar no estado emocional maneiro para as coisas funcionarem e estarem ok. Então, olha só, deixando aqui um minuto, um minutinho apenas, para você, se tiver alguém que você conheça, algum amigo, alguma pessoa que você acha que precisa saber sobre isso que eu vou falar agora, pessoas que estão sofrendo de ejaculação precoce, sofrendo de mulheres sofrendo de vaginismo, de ressecamento vaginal, estão perdendo libido, homens com disfunção erétil. Então eu vou falar sobre isso, como o cérebro pode estar influenciando diretamente nessas consequências. Então se você conhece alguém que está precisando ouvir sobre esse assunto, Emerson, já fui na ginecologista, já me passou remédios, já tomei injeção de testosterona, estou tendo que usar lubrificantes, isso está me machucando, está deixando meu marido ou a minha mulher. Não importa, eu quero falar sobre isso, o que o cérebro pode estar influenciando. Eu já, por diversas vezes, eu já tive relatos aqui de médicos, advogados, principalmente advogados, têm uma vida muito estressante, de que quando ouviram essas minhas falas, eles mudaram totalmente a percepção. E eu vou dar, inclusive, aqui alguma dica. Quem sabe você pode estar melhorando a sua vida, o seu desempenho sexual. E eu imagino que sexo é vida. Quando a gente não tinha televisão, não tinha WhatsApp, ninguém tinha Instagram, os nossos avós, por isso que tinham tantos filhos, porque é o que eles faziam, comer e transar. Hoje as pessoas estão muito preocupadas mais em qualquer outra coisa do que fazer as coisas acontecerem. Estão perdendo prazer na vida. Então, sobre isso eu quero falar um pouquinho com você. Então sejam bem-vindos todos vocês. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Vocês podem perguntar. Então, sem vergonha. Eu quero que essa live seja sem vergonha. Eu acabei de acabar, né, uma semana de lives consecutivas, todos os dias às 21 horas. Então eu cumpri meu compromisso com você aqui durante a semana inteira de fazer esse mini treinamento de autoconhecimento, autopercepção, conselhos, aplicações para a vida, auto-hipnose, hipnose. Eu fiz tanta coisa com vocês aqui durante essa semana de maneira gratuita. Então, nós tivemos aí uma semana inteira juntos.
Quem não assistiu pode assistir, está lá no meu canal no YouTube. Eu já coloquei quase todos, acho que faltam só 2 dias lá. Então, se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, você pode acessar lá youtube.com/emersonfregona e você vai cair lá dentro dos meus vídeos. Adicione, porque está crescendo exponencialmente o meu canal. Nos últimos dias, meu canal cresceu quase 1.000 pessoas e eu acho que está sendo muito legal. Acho que o YouTube começou daí sei lá, uma autoridade, algumas coisas para os meus vídeos, e eu estou muito feliz porque vocês também estão compartilhando isso. Emerson, PNL aplicada ajuda na área sexual? Claro que ajuda, claro que ajuda. Tem diversas ferramentas dentro da PNL, dentro da hipnose, que você pode estar utilizando sim. Às vezes, quer ver, Morocapo? Eu resolvi uma situação que eu resolvi de casal com problemas sexuais. Por exemplo, o homem, advogado, esse caso, foi agora, tem, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. Advogado criminalista. E foi ele, a esposa dele lá na minha clínica, e eu pedi para a esposa sair da sala, né, para conversar só com ele, e ela falou, não. Ele falou, não, deixa ela ficar, ela já sabe de tudo, eu já vim aqui por uma causa só. E eu falei, qual é a causa? Ele falou, rapaz, eu não estou durando mais do que 1 minuto. Já fazem alguns anos que eu estou dessa maneira. Cerca de 30 segundos é o tempo em que eu penetro e ejaculo. E a mulher dele estava do lado, ela falou, e eu fico na mão, eu fico a ver navios, o nosso casamento está sofrendo. E a gente sabe, pessoal, que se o sexo não vai bem no casamento, o casamento está doente. Nós sabemos disso, ninguém precisa fantasiar nada. Então eu não vou falar aqui com crianças, porque as crianças não estão na minha live. Mas a questão é que se a vida sexual não está legal, significa que realmente a gente vai ter algum problema conjugal, emocional, porque o sexo é o ápice da cumplicidade, é o ápice de quando a gente está perto, está junto, o ápice do prazer. Emerson, quando vai ter uma sessão de New Code em São Paulo? Leila, agora vamos ter que aguardar, tá bom? Eu não tenho nenhuma previsão para nada, a não ser quando o governo liberar tudo. Aí nós vamos refazer todas as agendas, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, assim como o homem, a mulher também precisa de um estado emocional sadio, bom, equilibrado, para poder desfrutar do sexo. Deixa eu colocar aqui o título. Então, vou botar aqui. Sexo, prazer e a mente. Pronto. Então, esse aqui eu vou colocar como tema fixado. Pronto. Sexo, prazer e a mente. Então, o que a gente vai trazer aqui? O primeiro passo é que é um erro muito comum achar que o homem está sempre preparado para uma relação sexual. Então, o primeiro erro, porque o homem se pune, porque ele acha que ele tem que estar preparado o tempo inteiro, ele não pode, ele tem que manter a sua virilidade, ele tem que mostrar que ele está funcionando, e a mulher, às vezes, no calor das coisas, ou o homem no calor das coisas, ele não funciona. Então, o primeiro passo, e é importante que as pessoas compreendam, é de que é um erro achar que o homem está preparado o tempo inteiro. Olá, Neide, seja bem-vinda. Então, não é bem assim. O que é importante dizer é que o que mais causam repressões dentro do processo da sexualidade e do sexo entre casais? Uma das primeiras coisas que mais causam repressão é o conceito religioso. Então, o conceito religioso moralista, ele tira das pessoas muitas possibilidades. Olá, galera que está acenando aí. Tira as possibilidades das pessoas desfrutarem o sexo como ele deveria ser desfrutado. Então, por exemplo, as regras religiosas, por exemplo, tem pastores aí que são bem legais, né? O pessoal gosta de assistir aí, pastores que ficam contando, eles não pregam o evangelho, eles ficam contando piadas lá de casais e tal. Tem um aí que é um barbudinho, branquinho, cabelinho branquinho, que ele se renovou dias atrás aí, então ele está parecendo todo jovenzinho. Eu não vou falar quem é, que eu não vou dar direito a resposta a ninguém. Mas é um cara que, por exemplo, prega de que não se pode fazer sexo anal. Gente, sexualidade é um território sem regras fixas. E aqui eu não estou advogando se você deve, se você não deve. O cu é seu, faz como você quiser, da sua mulher, ela faz como quiser. Isso eu não quero advogar nada aqui. Mas a questão de que ele faz baseado num princípio de posições próprias, religiosas. Porque ele vai dizer que Deus só fez um buraco para entrar e um buraco para sair. Então, assim, essas parece ser engraçado. Mas tem um contexto religioso por trás disso. E nesse mesmo contexto, por exemplo, ele diz que você não pode ir no motel. Eu tenho esses vídeos, eu conheci esse pessoal, não é de agora não, pessoal. Eu conheci esse pessoal pelo menos mais de uns 20, 15 anos, eu já conheço. Esse pessoal todo que vocês estão vendo agora, ficam dando risada. Pelo menos uns 15, 20 anos eu conheço essa galera toda. Então, por exemplo, ele advoga que não se pode transar em motel, porque motel é um lugar que já houve estupros, motel é um lugar sujo, motel é um lugar feito, etc, etc, etc. Então, o que acontece?
Valer mais, que tal os livros de ensinamentos gnósticos, Demente, não sei bem, PPP 3 Barros, não sei quem você é também, mas não me importa muito também quem você é. Deve ser um frustrado a sessão da minha live aqui. Ah, fica aí para aprender um pouco, não tem problema não, queridão. Se você pode não concordar com o que eu digo, mas usar técnica de espantalho comigo aqui, você está no lugar errado. Eu não vou nem te bloquear não para você ficar aqui para passar vergonha, tá bom? Fica aí um pouquinho para você aprender e passar vergonha. Se começar a encher o saco dos outros, eu te excluo da live, tá? Porque um homem parece ser adulto, mas não é não, acho que é uma foto de um menino, não dá para enxergar aqui direito não. Então, por exemplo, eles dizem que motel é um lugar que você não deve ir porque já aconteceu diversas coisas. Na verdade, os carros já aconteceram diversas coisas, os hotéis já aconteceram diversas coisas, as matas já aconteceram diversas coisas. Quando as pessoas falam baseadas, por exemplo, em um conceito próprio, elas querem reverberar para as pessoas aquilo que para eles não que para eles se torna uma verdade. E essas pessoas têm microfone nas mãos. Então, uma das primeiras coisas que causam nas pessoas uma repressão sexual é a religião impondo suas regras. Em nenhum momento você nunca vai ver Deus na Bíblia impondo, entrando de uma relação entre um homem e uma mulher. Você não vai encontrar esse lugar nenhum. Há conselhos e há conceitos ali, por exemplo, quando Paulo fala, não se privem vocês entre casais, para que Satanás não vos tente pela vossa abstinência, pela vossa falta de sexo, pelo próprio desejo. Então tem alguns conselhos, e esse conselho, quem é que determina isso? É o próprio casal. Ninguém tem o direito de meter o bedelho, de dizer como você deve transar com a sua mulher, como você deve transar com o seu marido, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia. O que o casal precisa é ser salutar, ou seja, equilíbrio. Tudo que é demais, comer demais faz mal, água demais faz mal. Então é importante que no casal haja um consenso. Então o conceito religioso ele é um conceito que impetra nas pessoas. Por exemplo, eu já tive uma situação, isso há muitos anos atrás, 1995, 1996, eu vi uma situação da seguinte, eu não vou falar quem é, porque eu conheço há muitos anos, de que um determinado irmão foi na casa dessa pessoa e falou que Deus ali estava mandando ela transar com o marido dela com um buraquinho no lençol. Por que um buraquinho no lençol? Porque tinham anjos. Olha como é que eles usam a Bíblia, né, contra o próprio Deus. Que ali tinha um anjo e o anjo acampa ao redor dos que o temem. Então o anjo não poderia ver aquele ato sexual porque o anjo é puro. Então para eles transarem deveriam colocar um lençol e fazer um buraquinho no lugar da penetração. E eu vi isso, ninguém me contou. E, gente, eu vi o que eu estou falando para você, ninguém me contou essa história. Eu estava lá, 1995, 1996, quando esse irmão trouxe essa revelação para a irmã de que ela também não deveria tomar banho pelada e nem o marido tomar banhos pelados, porque se Deus viesse naquele momento e houvesse o arrebatamento da igreja, ele não subiria, porque Deus não aceitaria daquela forma uma pessoa sem os trajes celestiais. Olha, são coisas assim absurdas e as pessoas se submetem a isso. Ninguém nasceu de roupa, pessoal. Assim, são coisas absurdas, mas as pessoas se submetem. E quem tem microfone na mão, quem geralmente é líder, quem geralmente é pastor, fica fazendo esse tipo de situações, querendo controlar as pessoas. Então a sexualidade, e vou te dizer, a força motriz, olha o que eu vou dizer, isso foi descoberto, isso já é promulgado, dito, isso já é ensinado desde 1970, onde se descobriu de que a força motriz de todo ser humano, a maior força que o ser humano tem é a força da sexualidade, você sabia? Se você usar a força da sua sexualidade para fazer tudo o que você fizer na vida, você vai ser extremamente bem sucedido. Porque a força que gera vida é a força do sexo. É a sexualidade, essa energia sexual. É a energia que tira o cara da depressão. A energia, por exemplo, tempos atrás eu estava em Fortaleza, dando treinamentos em Fortaleza, e conheci um rapaz que tem 10 postos de gasolina. Ele veio me perguntar sobre mentalidade, como é que eu enxergava as coisas, como eu enxergava, como é que era aquilo. Então ele chegou até mim e falou assim, rapaz, me conta um pouquinho a sua jornada e sua história. E aí a gente começou a conversar e ele falou assim, eu já tive vários postos, hoje eu tenho 10, mas eu cheguei a ter apenas um posto, eu quebrei. Contratei um coach, cara, para me ajudar, um cara para ajudar a refazer meus negócios, onde é que eu estava falhando. E ele disse exatamente assim para mim, olha o que esse coach falou, olha a sacada. No dia em que você tratar os seus negócios
como uma mulher gostosa, você vai prosperar como nunca. E ele falou para mim que aquilo mudou a forma dele pensar, porque ele ia para o trabalho dele, sem disposição, mal vestido, sem coragem, sem energia, não se dedicava o suficiente. Quando ele compreendeu que ele deveria tratar aquele negócio dele como uma mulher que ele quer impressionar, cheiroso, bem arrumado, disposto, viril, dedicado, quando ele entendeu que ele deveria canalizar essa pulsão, essa força sexual para o negócio dele, ele enriqueceu. E aqui talvez tem muita gente que está aqui, sem força, sem energia para tudo. Que tal você canalizar essa força que gera vida, canalizar isso? Então as pessoas não compreendem isso. Olha aqui, ó, a Pascoalina falando, eu tinha medo de ficar nua, tinha medo de Deus, a religiosidade me afastava de Deus. Está aí, pessoal. Está aí dito o tempo inteiro. Quem não compreende isso não está desfrutando da vida e fica aí entrando na minha live para falar mimimi. Eu não afino para ninguém, irmãos. Você vai entrar aqui, não vou afinar para você. Para quem for, não vou afinar. Então, está entrando na live da pessoa errada. Pode sair da live. Eu imagino que ele compreendeu, deve ter saído mesmo. Fica melhor. Se quiser assistir, fica bem-vindo. Mas tem que aprender. Senta aí para aprender. Não tá usufruindo da vida. Então, fica tranquilo. Não sei como é que a pessoa perde tempo entrando na minha live. Entrou na live errada. Porque eu não vou afinar aqui para ninguém. Então, quando falamos, é exatamente isso. Faça com tesão o que você tiver que fazer. Você percebe quando a pessoa tem tesão porque o olho dela brilha quando ela faz. Naquilo que ela está fazendo, ela não tem horário, ela não tem tempo, ela não dá a mínima porque as pessoas pensam sobre o que ela fala. Ela continua, sabe? O olho dela brilha. Você vê o olho brilhando quando a pessoa tem tesão para fazer o que tem que fazer. É quando a pessoa descobre a missão, quando a pessoa sabe o seu propósito. Então comece a partir de hoje a tratar tudo o que você tem como alguém extremamente prazeroso. Então, ou seja, o contexto religioso em si, ele traz diversas situações. Então, por exemplo, não é apenas a religião, mas a cultura também. Tem uma questão cultural por trás disso, tem uma questão moral por trás disso. Por exemplo, o que é moral, pessoal? Moral, o que é moral? Você sabe o que é moral? Moral é aquilo que é pertinente à maioria. É a maioria que diz o que é moral. Falando comigo? Eu achei que a minha filhinha, minha esposa estava falando. Vou tirar aqui um fone aqui. Então, o que é moral? Moral é aquilo que é pertinente à maioria. A maioria determina o que é moral, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, quais são os costumes, quais são os valores sociais. É a maioria. Isso é a moralidade. É aquilo que a maioria diz o que é. Então, as pessoas que estão dentro desse contexto social adquirem essa moralidade. Por exemplo, quando você, por exemplo, aqui no Brasil é imoral, né? Não pode, inclusive é contra a lei você ter mais do que uma mulher. Poligamia, bigamia, depois vai ser poligamia, se tiver mais do que duas. Mas isso no Oriente Médio é comum. Se você tiver como sustentar, você pode ter várias esposas e não há nenhum problema. Ora, isso é moral ou não é moral? Percebe que quem define o que é moral e o que não é moral é aquilo que a maioria determina? Então a gente precisa ter uma ideia de que se você não tiver dentro de você esse próprio conceito, você vai acabar fazendo aquilo que a maioria manda você fazer. E aí você faz o quê? Você gera a repressão, você reprime. E todo desejo reprimido vai encontrar um mecanismo de compensação. Então é importante aprender de que a sexualidade, o sexo entre duas pessoas, não tem regra fixa, ninguém determina o que deve ser feito ou não. Tem que ser entrado em um consenso, tem que haver diálogo. Hoje as pessoas primeiro transam para depois dialogar. Primeiro você tem que dialogar para depois transar, cara. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Ou seja, não sabe do que o outro gosta, como o outro quer. Não tem esse bate-papo inicial para saber quais são as preliminares da conversa. Sabe, já começa antes, não começa na cama, começa tudo antes. Então, na intimidade de um casal entre quatro paredes, a única coisa válida é aquilo que é criada pelos dois. Então, dentro do contexto de sexualidade, na intimidade de duas pessoas, o que vale, Emerson? As pessoas me perguntam isso. O que vale? O que pode? Cara, eu não vou lá te falar o que pode, o que não pode. Mas a questão é de que você precisa, olá Gabriel, que você precisa, entre quatro paredes com uma pessoa, ter um consenso com ela. É aquilo que vocês vão criar. Agora saibam,
Se você reprime, já era. É importante dizer, por exemplo, assim como na gastronomia, né, na gastronomia que você vai lá degustar as coisas, o erotismo do processo é o paladar que vai refinando com o tempo, que vai refinando o que vai acontecendo. É o paladar que vai sendo refinado à medida que você degusta o processo. E essa degustação é o conhecimento que você vai adquirindo em relação ao outro. A questão é que boa parte das pessoas não tem emoção dentro do processo. Ele age o sexo como sexo. Então, se não há emoção, não há aprendizado permanente para o cérebro. Se eu estou sofrendo de algum tipo de situação, eu preciso primeiro... Ô Kleber, você compreendeu. Foi o que eu falei ontem. Contemplar é melhor do que aprender. E muita gente ainda não entendeu essa parada. Emerson, eu tenho uma paciente altamente controlador com casamento, em crise e que não consegue empreender. Ele não vai conseguir mesmo, ele só está mostrando que ele é inseguro. Ele está encontrando um mecanismo de compensação. Por que ele quer controlar o casamento? Porque ele é inseguro. Só por isso. Então as pessoas, foi o que eu falei ontem, né? Primeiro as pessoas têm que aprender a contemplar. As pessoas não aprendem a contemplar e depois ficam aí querendo fazer as coisas executarem. Contempla primeiro. Contemplem primeiro. Bom, vale a pena compreender. Então, por exemplo, às vezes em relação ao homem, em relação ao pênis que não está ficando muito tempo, né? Tem homens que estão durando 30 segundos, pessoal. 3 minutos no máximo, 2 minutos. Se o enrijecimento do pênis do homem ele demora devido às tensões, preocupação, estresse, a melhor coisa que esse homem tem que fazer é aprender a ter estados emocionais melhores, ou seja, aprender a fazer relaxamento e se concentrar. Por que muitos homens começam a falhar? Porque a cabeça dele não está ali. E um dos grandes erros dos homens é fantasiar a relação com aquela pessoa, ou seja, ele está transando com uma pensando em outra. É um dos maiores equívocos do cérebro. É um dos maiores equívocos que você pode fazer o teu cérebro produzir. Você imaginar outra coisa, porque o cérebro vai fazer neuroassociações. Tem que você ter um cuidado tremendo com esse tipo de erotismo fantasiado quando você não está focado, presente no corpo do outro. O corpo, pessoal, tem terminações nervosas, tem que ser tocado, tem que ser sentido. Aquele arrepio que aparece tem que ser tocado e sentido. E aqui muitos casais estão falhando porque não tem toque, só tem a prática. Se não houver toque, não ativa as terminações nervosas. E o pênis também tem terminações nervosas. Na glande do pênis é pura terminação nervosa. Então, se o cara às vezes vai tão afoito e isso não é tocado, não é sentido, não é essa cumplicidade, o enrijecimento também se torna falho, se torna fraco, o homem se sente impotente, não sentiu, não contemplou, não percebeu. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo faz o joia, só para eu perceber se vocês estão compreendendo a minha linguagem. Quem está compreendendo, dá um joia aí. Maravilha, compreendendo. Por que é importante você compreender? Porque você pode aplicar isso na sua vida, mas também pode aplicar com seus pacientes, né? Tem vários aqui profissionais, psicólogos, terapeutas, médicos que assistem, psicanalistas que estão me assistindo, que me assistem. Então, uma aplicação que pode ser para a vida ou para dentro do seu consultório. Tem que haver essa percepção dentro do seu consultório. Ok? Então, um outro cuidado que é importante. Homens, por exemplo, que se masturbam, é importante você ter algum cuidado. Então, nós homens, cuidado, é o seguinte. Quando você se masturba, você gera neuroassociações, ou seja, o teu cérebro associa no pênis duas coisas clássicas que o cérebro associa: velocidade e pressionamento, ou seja, fricção e pressão. Nenhuma vagina no mundo tem a pressão que a sua mão tem e é tão rápido quanto a sua mão. Nenhuma vagina compete com a mão, amigo. Se você começar a neuroassociar a vagina com a sua mão, você não vai ter prazer na vagina, porque ela não é tão apertadinha quanto a sua mão e não é tão rápida, não tem a mesma fricção. Seu cérebro começa a associar prazer a velocidade e pressão. O que vai começar a acontecer? Quando você penetrar na sua mulher, você não vai ter sensibilidade. Compreendendo, amiguinho? Então, cuidado com todo excesso, porque teu cérebro pode criar o que na PNL vamos chamar de âncora. Na hipnose também chamamos isso e tal.
Emerson, por que um homem tem dias que dura muito na hora da ereção e tem outros dias que não dura 5 minutos? Gabriel, estado emocional. Estado emocional. O homem tem que ter jogo. Olha, não pode ser nada por pressão. Se for por pressão, emocionalmente o homem falha rapidinho. A mulher tem como disfarçar, o homem não tem como disfarçar, irmão. O homem é do lado de fora. Então o estado emocional é fundamental. Tem que estar bem, tem que estar numa boa, não tem que ser por pressão ou para autoafirmação de que eu sou homem, de que eu sou macho, de que eu estou aqui. Ok? Então, homem, tenha muito cuidado em relação a isso, porque você pode gerar neuroassociações em relação a isso. Uma coisa que é fundamental, o primeiro objeto de amor tem que ser o próprio corpo. É uma questão de autoestima. Se a mulher não está bem consigo mesma, ela não funciona bem. Se o cara também não está autoconfiante, já era. Então, eu vou explicar aqui metafisicamente algumas coisas que acontecem. Por exemplo, mulheres que sofrem de vaginismo. O que eu vou dizer aqui, a psicologia não atinge, a psicologia não trabalha com isso que eu vou falar aqui agora, que eu vou falar de metafísica. Você geralmente consegue identificar isso dentro de campos metafísicos, campos morfológicos. Você consegue identificar isso dentro do processo da hipnose. Mas dentro do processo cognitivo, behaviorista, comportamental, você não vai encontrar o que eu vou falar para vocês aqui agora. Então é importante compreender a metafísica. Por exemplo, em se tratando de vaginismo. Quem aqui... Primeiro, pessoal, a live está interessante para vocês? Se tiver interessante, tem um coraçãozinho aqui? Aperta o coraçãozinho, deixa eu ver se a live está interessante. Vai lá. Deixa eu ver se essa live é interessante para você. Porque pode ser que eu estou falando para um monte de gente aqui, tá todo mundo assim, ó. Estou vendo 50 pessoas, eu não marquei nada, já tem 50 pessoas aí. Mas eu quero saber se vocês estão comigo aqui já tem tempo. Olha, tô vendo ali várias pessoas colocando coraçãozinho, então tá rolando. Show de bola. Ô Kleber, é isso, né? Na artificialidade do processo, a maioria dos garotos preferem pornô solo. Então, eles vão pro Xvideos, vão para essas sites, e aí criam-se essas âncoras, cria-se uma compulsão por mais, então o cérebro ele começa a não achar mais interessante algumas, então ele vai ficando cada vez mais hardcore. Já atendi diversos casos de compulsão sexual por pornografia e etc. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. A maioria dos jovens estão nesse caminho porque tem acesso ao celular, está tudo na mão, e é muito mais fácil eu procurar isso do que eu conquistar uma mulher. Então a maioria dos caras estão tudo preguiçoso. Porque não tem custo nenhum, cara. Você vai aqui, olha, assiste tudo, vai ali, se satisfaz e tchau. Mas não quer ter contato. Lembra que eu falei da contemplação, de contemplar, de sentir pele na pele, da conquista? Ninguém mais faz essa parada. Nem carta ninguém manda mais, velho. Então a gente tem que ter alguns cuidados com isso que nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então eu vou falar deixa eu pegar alguns casos pontuais de clínica para vocês poderem, então, prestarem um pouquinho atenção do que pode acontecer. Então, por exemplo, casos clínicos que eu atendi e atendo com muita frequência aqui na minha clínica. Caso de vaginismo. Vaginismo. Tá, o que é... Deixa eu explicar também, porque nem todo mundo é dessa área, nem todo mundo sabe. Ei, velha, te amo demais. Papai vai ficar com você, vai acabar a live daqui a pouquinho, tá bom? Te amo. A minha pequenininha acordou, já quer o papai, já estou vendo ali da vidro ali, quer me ver. Então eu vou 10 minutos aqui. Em outro momento eu continuo essa live. Lembra daquilo que eu expliquei a vocês? Daquilo que é importante. Vocês são importantes aqui para mim. E daquilo que é prioritário. Eu vou dar ênfase ao que é prioritário. Minha filha é prioridade em relação à importância de vocês. Então eu vou dar mais aqui 5, 10 minutos com vocês e depois eu vou ficar na minha prioridade, tá? Estamos em casa, aproveitar um pouquinho. Depois eu volto em qualquer momento, eu entro na live de novo e continuo, tá? Só vocês ficarem sempre ligados aí, eu acho que tem notificações para eu entrar ao vivo. Tem umas paradas aí que vocês podem colocar aí. Bem, vaginismo. O que é vaginismo, né? O que é vaginismo? É uma dor na penetração, há uma contração, uma contratura involuntária dos músculos vaginais. Então, ou seja, quando o homem vai penetrar, a vagina se fecha. É involuntário. Isso é involuntário. Então, o vaginismo a mulher tem que dói muito, sofre muito. Muitas delas têm que usar lubrificantes e óleos e etc. para tentar facilitar a penetração, mas causa muita dor. Então, mulheres, é muito comum sofrerem de vaginismo. É quando a vagina se fecha involuntariamente e não consegue haver penetração. Quais são as possíveis causas de vaginismo? Bom, trauma
eu já atendi diversos casos de trauma, inclusive na própria lua de mel. Traumas ligados, por exemplo, as mulheres que tinham anorgasmia, não gozavam, nunca tiveram orgasmo, por exemplo, ligado a traumas na infância. Já tive N casos desse tipo, então isso é comum. Mas vamos falar sobre casos como se não fosse isso. Por exemplo, essa contratura involuntária geralmente está muito ligada a mulheres inseguras. É uma insegurança afetiva. Então, mulheres afetivamente inseguras tendem a ter exatamente vaginismo. Outra coisa que causa vaginismo, a mulher que crê que o sexo é impuro e pecaminoso. Então, ou seja, o que eu estou fazendo é pecado. Ai, meu Deus, isso não é puro, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Se fecha. É uma castração religiosa sim, Besoco. A religião sim, claro. Lembra que eu falei no início? Com certeza, com certeza. Sexo não é prazeroso. Ou seja, Deus está ali, cuidado, não é bem isso. O sexo é o fruto do paraíso que Deus puniu Adão e Eva. Tem várias coisas aí que eu poderia falar de carteirinha aqui. Outra coisa, então, que também gera vaginismo. Então, como eu falei, crença de que o sexo é impuro e pecaminoso. Outra coisa que gera vaginismo também, risco de gravidez. Então, mulheres que estão às vezes fazendo sexo ali, mas correm o risco de ficar grávida, automaticamente a vagina pode se fechar, haver uma contratura muscular ali. Uma outra situação que é muito comum também é quando há vergonha e acanhamento por parte da mulher com um parceiro que ela não conhece. Ou com um parceiro que ela talvez conheça, mas nunca aconteceu, então ela está com vergonha, ela está meio acanhada. Bem, Emerson, e se não for nenhum desses casos? Então, metafisicamente, então vou falar abordando um campo metafísico. Metafisicamente, o que pode ser isso? No que isso pode estar ligado? Qual pode ser o grande problema? É uma mulher que foi machucada afetivamente pelo seu atual parceiro. Então, uma mulher afetivamente que teve as suas afeições, seu afeto ferido, é muito comum da vagina se fechar. O que é importante é que a mulher precisa considerar a satisfação sexual como algo de direito. A mulher tem o direito disso. E não um compromisso para saciar o parceiro. É o que acontece com a maioria. Ela se vê na obrigação de saciar o parceiro, mas não como se ela tivesse o direito de ter o prazer. Automaticamente, mentalmente, o cérebro faz o quê? Fecha essa entrada. E isso é involuntário. A mulher pode fazer o esforço que quiser. No máximo, ela pode estar com muito tesão, mas a vagina fechada. Vai usar óleo, vai se machucar, vai queimar e por aí vai. As mulheres já sabem o efeito disso. Então, eu preciso ter muito cuidado em relação a esses detalhes. Podem ser outros, claro. Pode ser trauma de infância. Por exemplo, eu atendi uma mulher de que aos 7 anos de idade, o meeiro, onde cuidava de café, aos 7 anos de idade, passou a mão na vagina dela e lambeu. A partir daquele momento, ela nunca teve prazer na vida. Nunca. E ninguém nunca soube. E a gente só encontrou isso através de uma hipnoanálise dentro do processo de regressão na minha clínica. Já tinha feito de tudo, ginecologista, remédios e tal, nada resolveu. Porque não é do lado de fora, é aqui do lado de dentro que mantém a somatização. É aquilo que nós chamamos de psicossomática. Ok? Bem, eu vou parar aqui, porque depois eu vou falar sobre ressecamento vaginal, sobre disfunção erétil, sobre ejaculação precoce, e tem tanto assunto. Então tá bom, por hoje tá bom, eu vou lá cuidar da minha prioridade agora, vou ficar com a minha gatinha que acordou, a outra já comprei pão de manhã, já acordei e comprei pão, vou ficar com elas um pouquinho, são 11h20, o almoço é comigo, nesses dias de quarentena eu que faço o almoço, eu adoro cozinhar, não tem nenhum problema para mim, adoro cozinhar, tá bom? Mas tá aí para vocês um pouquinho, pra gente poder bater um papo, dando informações gratuitas. Eu tenho certeza que meu amigo Rodrigo Besoco, um grande profissional hipnoterapeuta lá do Rio de Janeiro, eu tenho plena convicção de que essas lives elas já ajudam as pessoas que são leigas e também aqueles que são profissionais, que talvez não compreenderam ainda e estão batendo cabeça em diversas outras coisas, mas isso com certeza vai dar a você mais recursos para você poder aprimorar mais o seu campo de conhecimento. Meu amigo Zé Pedro, lá de Portugal, aí ao vivo. Zé Pedro, seja bem-vindo. Grande abraço, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Vou deixar essa live gravada. Obrigado, Renato. Satisfação, queridos. Vou deixar aí gravado para vocês aí poderem depois assistirem durante 24 horas, tá? Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.